Olá, boa tarde, Deus abençoe a sua vida, sejam todos muito bem-vindos, que alegria, que bênção estarmos juntos novamente, caminhando na direção do propósito do Pai, buscando fazer a vontade de Deus. Nesta segunda-feira, eu quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Falando da minha alegria de estarmos juntos novamente na presença de Deus para render louvores ao seu nome. Porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus é fiel. Deus não falha. Deus não se engana. Deus não erra. Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. A sua palavra é poder. É arma, é escudo para todos aqueles que nele confiam. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Não se abalam. Permanecem para sempre. De fato, você confia no Senhor? De fato, você tem colocado a sua vida à disposição do Senhor? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão sem se fatigar. O Senhor faz forte o cansado e renova as forças daquele que já não tem mais nenhum vigor. A palavra de Deus nos ensina que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E está escrito, agindo Deus, quem o impedirá? Diante destas constatações bíblicas, diante destas afirmativas santas, sagradas das Escrituras, nós apenas dizemos obrigado, Senhor. Deus é fiel. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós adoramos a Deus, não adoramos por aquilo que Ele pode fazer por nós. Nós o adoramos por quem Ele é. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu dono, Ele é a minha força, Ele é a minha esperança, jamais serei confundido. Ele é o meu escudo, Ele é a minha rocha, rocha inabalável. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o grande eu sou. Ele é o Deus do livramento. Ele é o Deus da cura. Ele é o Deus da vitória. Ele é o Deus da resposta. Ele é o Deus da salvação. Ele é o Deus da promessa. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. O nosso Deus é Deus de aliança. O nosso Deus é Deus de bênção. É Deus que é socorro, socorro presente na hora da aflição. É o Senhor a nossa fortaleza. O Senhor é fortaleza. O Senhor
é cura. O Senhor é bênção. O Senhor é provisão. O Senhor é resposta para aqueles que já não têm mais forças. O Senhor é aquele que nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor é alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O Senhor é descanso. Pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, e encontrareis descanso para as vossas almas. De novo, o Senhor Jesus nos ensina que Ele é descanso. Queridos, aqueles que são gratos a Deus, eles entram no descanso do Senhor. Eu quero convidar você, enquanto nós compartilhamos esta live, convide os seus seguidores, os seus amigos, os seus parentes, convide os seus irmãos, convide os seus contatos. Enquanto isso, eu quero convidar você a agradecer a Deus comigo. Eu quero convidar você a adorá-lo. Eu quero convidar você a exaltá-lo. Eu quero convidar você a engrandecê-lo. Nós estamos em frente, caminhando neste propósito de oração que vai até o dia 31. Nós estamos na metade do propósito. Nós iniciamos na segunda-feira passada e vamos até o domingo que vem. Nós estamos aí na metade do propósito. E eu creio, queridos, que neste propósito que o Senhor nos trouxe ao meio-dia, haverá resposta, haverá livramento, haverá cura, haverá bênção, haverá provisão, haverá milagres, haverá poder, haverá graça sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua família, sobre a minha família, sobre a sua casa, sobre a minha casa, sobre o seu trabalho, sobre o meu trabalho. Haverá testemunho, haverá confirmação, porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus não falha, o nosso Deus não se engana, o nosso Deus não mente, o nosso Deus não nos deixa frustrados, o nosso Deus não nos deixa abandonados, o nosso Deus não nos deixa esquecidos, o nosso Deus, aleluia, não nos deixa envergonhados. Presta atenção nessa palavra, Ele não nos deixa envergonhados. A vergonha é para aqueles que não andam na presença do Senhor. Se você tem estado aqui diante do altar de Deus, é tempo de honra, é tempo de restituição, é tempo de livramento, é tempo de restauração, é tempo de resposta, é tempo de provisão, é tempo de portas abertas. Queridos, eu quero só retomar aqui o nosso versículo-chave deste propósito. Enquanto você vai convidando pessoas para estarem conosco, eu quero recapitular o versículo-chave deste propósito, sobre o qual eu falei logo lá no primeiro dia, na segunda-feira passada, dia 18 de janeiro. Preste atenção. Preste muita atenção. Veja o que a palavra de Deus nos diz. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, que conta a história da prisão de Tiago, que foi morto ao fio da espada, e na sequência da prisão de Pedro. No versículo 5 deste capítulo está escrito que Pedro estava guardado no cárcere,
mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Grifa a palavra oração incessante. Nós estamos aqui nesta proposta de oração incessante. Temos em mãos os nossos cadernos de oração. A equipe vem orar comigo, tem clamado a Deus diariamente. Está aí o Rai, está aí a Molly, está aí a Jane, que são integrantes da equipe, junto comigo, que temos orado, cada qual com os seus respectivos cadernos de oração, entre muitos outros da equipe que tem cadernos, e há outros irmãos também que, mesmo não sendo parte da equipe, têm os seus cadernos de oração, e os pedidos de oração têm sido apresentados, e nós cremos num tempo de livramento, num tempo de milagre, num tempo de cura, num tempo de bênção, num tempo de resposta e num tempo de provisão. Mas é necessário que nós, assim como a igreja, neste momento aqui narrado no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, é necessário que nós somos a igreja. A igreja não é a denominação. A igreja não é o templo. O templo é o local de reunião. A igreja somos nós. Você, eu. Nós somos a igreja. Está escrito, não sabeis, vós sois o templo onde habita Deus. E é necessário que a igreja, ou seja, nós, grifa, nós, estejamos em oração incessante a Deus. Queridos, Herodes, é isto que conta o capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Herodes mandou prender alguns cristãos para maltratá-los. Aí, prendeu Tiago e mandou matar Tiago ao fio da espada. Como isso lhe rendeu popularidade entre os judeus, ele gostou da ideia e mandou prender também a Pedro. E Pedro estava, de uma forma desconfortável, aprisionado entre duas sentinelas. Presta atenção. Havia 4 escoltas de 4 soldados cada uma para guardar somente um homem. Havia 16 soldados armados para guardar um homem. É interessante, esta palavra chama muito a minha atenção, porque tanta atenção, porque tanto cuidado, porque tanta segurança para guardar um homem só desarmado, que estava acorrentado com as mãos presas, desconfortável, porque tanto zelo para prender um homem só, por uma razão. Quando nós estamos falando de um servo de Deus, quando nós estamos falando de uma serva de Deus, quando nós estamos falando de um homem e uma mulher de Deus sobre os quais tem promessa do Senhor, você, eu, nós, como Pedro, somos perigosos para o inferno. Você, eu, nós somos ameaça ao império das trevas. Você, eu, nós representamos uma ameaça ao império do inferno. Tanto assim que havia uma promessa, uma palavra de Jesus sobre a vida de Pedro, que dizia: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, disse Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso Pedro representava uma ameaça, não no mundo físico, mas no mundo espiritual. E eu quero te dizer nesta tarde, neste início de tarde de segunda-feira, que você e eu temos promessa de Deus sobre a nossa vida. Por isso, você e eu representamos o
das trevas. Você sabe disso? Nós, quando há promessa de Deus sobre a nossa vida, representamos ameaça. Por isso o diabo se levanta. Por isso os demônios marcham contra nós. Por isso há tantos levantes, há tantas provas, há tantas lutas. Se você está passando por lutas, se você está passando por tribulações, se você está enfrentando provas, se você está enfrentando levantes do inferno, escute isso. Significa que há um desconforto, um incômodo, uma ameaça ao inferno sobre a sua vida. Você é perigoso. Existe uma placa, um cartaz. Quem não se lembra dos filmes de Velho Oeste, por exemplo, que tinha lá o desenho, a imagem do bandido, escrito embaixo: procura-se recompensa X. É assim no inferno em relação a você e a mim. Tem um cartaz com a nossa foto. Tem um cartaz com a nossa foto dizendo: procura-se. Esse é perigoso. Essa é perigosa. Deus anda com ele. Deus anda com ela. O Espírito do Senhor está sobre ela. O Espírito do Senhor está sobre ele. Procura-se. Tem recompensa se conseguir derrubar esse servo do Senhor. Tem recompensa se conseguir derrubar essa serva do Senhor. Sabe por quê? Você sabe por quê? Olha a palavra que Deus colocou no meu coração. Vai convidando gente aí para entrar nessa live. Vai convidando. Dispare esse aviãozinho em nome de Jesus. Eu vou aqui convidar mais uns irmãos que ainda não entraram. Vai convidando aí, gente. Vai convidando aí. Chama mais gente. Convida o povo de Deus, para a glória de Deus, para ouvir esta palavra, em nome de Jesus. Presta atenção. Você e eu, compartilha aí, povo de Deus. Você e eu representamos ameaça para o inferno. Compreendeu isso? Você e eu representamos ameaça para o inferno. Compreende por que o diabo está tão furioso? Porque você tem promessa sobre a sua vida. Porque tem uma aliança de Deus com você. A palavra que Deus colocou no meu coração para hoje é a seguinte: crente faz a diferença. Crente faz a diferença. Lembra que o Senhor veio conversar com Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra? E no final daquela conversa, se tivesse 10 justos, o Senhor pouparia a cidade. Sabe por que o Deus ainda não destruiu a terra? Porque tem um povo aqui, clamando. Ainda tem um remanescente. Ainda tem justo. Ainda tem justo sobre a terra. Ainda tem gente que adora ao Senhor. Como nos tempos de Elias, ainda tinha 7.000 que não tinham se curvado diante de Baal. Nos dias de hoje, ainda tem um remanescente que não se curvou perante o inimigo. Ainda tem um remanescente. E esse remanescente incomoda o inferno. O crente faz a diferença. Infelizmente não tinha 10 justos em Sodoma e Gomorra, não. Só tinha Ló e a sua família. Ló, a esposa e 2 filhas. Que o anjo do Senhor tirou da cidade e destruiu tudo. Quando tem povo de Deus, este povo poupa a cidade. Este povo poupa o território, o país. Este povo poupa a nação. Por isso incomoda o inferno.
Por isso faz mal para os planos de Satanás. Só que é necessário continuar em incessante oração, como nos tempos dos apóstolos. A igreja estava em incessante oração em favor de Pedro, porque Pedro estava na prisão. Atos 12, 5. É o nosso versículo-chave. Ainda tem crente na terra. Não tem muitos, mas ainda tem. E crente faz a diferença. Crente faz a diferença. Essa palavra Deus colocou no meu coração para hoje. Crente faz a diferença. Por isso estamos incomodando. Por isso o diabo se levanta para nos destruir. Sabe por quê? Jesus falou assim: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. O sal conserva. O sal, além de dar sabor, isso está em Mateus capítulo 5, ele também impede a decomposição, ele é conservante. O sal é conservante natural. Nós somos o sal da terra, porque estamos na terra. A terra não é destruída. Agora, qual é o trabalho do inimigo? Tornar o sal insípido. Porque aí, conforme Jesus explica no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, quando o sal se torna insípido, ele não serve para nada. Só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. E o trabalho do inferno é tornar você e eu insípidos. Sem gosto, sem sabor, inúteis. Não serve para nada. O trabalho do diabo é tornar você insípido. O trabalho do inferno é tornar você e eu sem sabor. O trabalho do inferno é tornar você e eu insípidos. Mas presta atenção nesta palavra. Presta atenção nesta palavra. Quando o povo de Deus se levanta, quando o povo de Deus se levanta, o inferno estremece. Percebe por que você está enfrentando tanta luta? Percebe por que você está enfrentando tanta prova? Percebe por que você está enfrentando tanta crise? Tanto problema? Tanto levante? Porque você incomoda. Você incomoda. Você incomoda o inferno. O diabo trabalha para te destruir, para tornar você insípido. O diabo trabalha para te neutralizar. O diabo trabalha para te neutralizar. Mas o Senhor está levantando um povo que não se deixa neutralizar. Porque está escrito em 2 Crônicas 7:14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é qualquer povo, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei a sua prece, virei e sararei a sua terra. Presta atenção, quem traz cura sobre a terra é o crente. A palavra que Deus colocou no meu coração madrugada passada. Eu estava orando com alguns irmãos. Na madrugada passada, conversei com diversos irmãos, oramos juntos. E Deus começou a ministrar o meu coração. Sabe por que estes irmãos estão sendo provados? Eu conversei com algumas pessoas e é interessante que todos estão enfrentando dificuldades. E aí o Senhor me dizia assim, sabe por que estas pessoas, estes meus filhos, estão sendo provados? Porque o diabo está tentando neutralizá-los. O diabo está tentando torná-los insípidos. O diabo está tentando torná-los inúteis. O diabo está tentando fazê-los recuar. Diga isto ao meu povo. O crente faz a diferença. O crente faz a diferença. O crente faz a diferença. Continua em oração. Continue em incessante oração, porque o crente faz a diferença. Olha quem somos nós. Olha quem somos nós. Vem comigo. Vem comigo.
Livro do profeta Isaías. Olha por que você incomoda. Olha por que eu incomodo. Olha por que Jesus incomodava. Por que Jesus era tão atacado. Jesus curava, Jesus fazia milagre, fazia o bem. Restaurava. Dava vista aos cegos. Fazia os paralíticos andarem. Fazia os surdos ouvirem, os mudos falarem. Ressuscitava os mortos, devolvia o filho da viúva, o filho único da viúva, ele devolvia para a mãe, vivo. Ele havia morrido, ele devolvia a vida ao menino. E por que Jesus era perseguido? Pela mesma razão que você é perseguido. Pela mesma razão que eu sou perseguido. Isaías capítulo 61. Porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Toma posse dessa palavra. Você é perseguido. Presta atenção e vai convidando gente aí, povo, para ouvir esta palavra. Tem gente que está sendo afligido. Tem gente que está sendo perseguido. Tem gente que está sendo perseguido na igreja. Pasmem. Pelos próprios que se dizem irmãos. Afrontados, confrontados, humilhados, rechaçados. Por quê? Quantas vezes você se pergunta? Quantas vezes eu me pergunto, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que tem tanta prova? Por que tem tanta humilhação? Por que tem tanta dificuldade? Por que tem tanta dor? Por que tem tanta crise? Por que tem tanta perseguição? Por isto, escute. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre Sião, os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a glória de Deus. Toma posse dessa palavra. O Espírito do Senhor está sobre você. Para curar, para pregar, para ministrar, para ensinar, para fazer a diferença. O crente faz a diferença. Por isso Jesus foi perseguido, ele fazia diferença. Por isso você tem sido perseguido, você faz a diferença. Entenda o porquê da perseguição. Entenda o porquê da vergonha, do luto, da dor, das investidas. Entenda o porquê da crise. Entenda o porquê da prova. Entenda o porquê das aflições. Entenda o porquê você é confrontado. Entenda o porquê você tem sido tão perseguido. Por aqueles que até se dizem irmãos. É porque o Espírito do Senhor está sobre você. Porque o Senhor te ungiu, olha que palavra. Porque você tem um chamado e o crente faz a diferença. O crente faz a diferença. Olha o que é que o crente faz, versículo 4. Edificarão os lugares antigamente assolados. Restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. O crente faz a diferença. Quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, o meu espírito se encheu de alegria. Porque eu pude entender e confirmar
que Deus é fiel. E nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. A provação tem um porquê. A prova, a luta, a perseguição tem um porquê. Porque você foi chamado para fazer a diferença. E quem faz a diferença incomoda o inferno. Quem faz a diferença incomoda as trevas. O crente faz a diferença. Você tem chamado. Você tem ministério. Você tem unção. Você tem graça. Você tem porção de Deus na sua vida. O crente foi chamado para fazer a diferença. E Deus te chamou para fazer a diferença. Por isso tem havido tanta prova, tanta luta, tanta aflição, tanta angústia. Mas é lindo que a palavra de Deus diz. Vem comigo para o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Eu quero ler um versículo só. Na verdade, 2. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Presta atenção. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amados, é uma coisa meio maluca. É uma coisa meio sem nexo. Mas quem disse que tem que ter nexo? Você é abençoado quando é perseguido por causa do nome de Jesus. Você é bendito quando é confrontado por causa do nome de Jesus. Você é agraciado e tem galardão. Você é agraciado e tem galardão quando é perseguido por causa do Evangelho. Então você está na luta, na perseguição, na prova, na crise, na vergonha, no confronto, na mentira. Se agradece. Se agradece. Se agradece porque Deus tem galardão na sua vida. Você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Você é bem-aventurada. Porque os profetas que viveram antes de você e de mim foram perseguidos. Eles foram confrontados. Eles foram humilhados, eles foram ultrajados. Mas eles têm galardão. Eles foram abençoados porque foram perseguidos por causa do Senhor. E não é diferente conosco. Sabe por quê? Porque o crente faz a diferença. Você faz a diferença. Você é bem-aventurado. Você é sal. Por isso incomoda o inferno. Você é sal. No mesmo capítulo 5, Jesus vai dizer, a partir do versículo 13, vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. E se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais pressa, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Você é sal da terra. Por isso incomoda. Por causa do sal, não há decomposição. Por causa do sal, do justo, a terra tem sido poupada.
Sabe por que o coronavírus não destruiu tudo? Sabe por que a guerra não acabou com tudo? Sabe por que a crise não acabou com tudo? Porque a igreja está na terra. Você sabe que quando a igreja for embora, o anticristo vai tomar conta. O que impede a ação do diabo de destruir, acabar e dominar tudo é a igreja. E quem é a igreja? Você. Quem é a igreja? Eu. Quem é a igreja? Nós. O Espírito do Senhor está sobre você, porque Ele te ungiu. Toma posse desses versículos do capítulo 61 de Isaías. Toma posse desses versículos. O Espírito do Senhor está sobre você. Ele te ungiu para pregar. Ele te ungiu para curar. Ele te ungiu para anunciar. Ele te ungiu para restaurar. Ele te ungiu para libertar os cativos. Ele te ungiu, e é porque Ele te ungiu que o diabo se levanta. Aquele que não é ungido não incomoda, não faz diferença nenhuma para o inferno. Aquele que não é ungido não causa estrago. Mas o servo do Senhor verdadeiro, ele causa estrago no inferno. Ele estraga, ele atrapalha a estratégia do diabo. Ele atrapalha a trama do inimigo. Então ele é problema. Por isso que tinha 16 soldados para guardar Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro era um perigo. Jesus disse sobre a tua vida, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. É sobre a sua vida, é sobre a minha vida que Deus tem edificado a sua casa. E nós temos um chamado, queridos. Nós temos um ministério. E eu vou te dizer qual é o nosso chamado. E eu vou te mostrar agora no capítulo 58 de Isaías. Vem comigo. Eu vou te mostrar agora no capítulo 58 de Isaías qual é o teu chamado. Por que o crente faz a diferença? Por que o crente faz a diferença? Você faz a diferença. Eu quero, em nome de Jesus, que você declare pela fé: eu faço a diferença. Você é crente? Então pode declarar: eu faço a diferença. Eu faço a diferença. Crente faz a diferença. Então você pode declarar: eu faço a diferença. Por isso incomodo. Saia desta live hoje com a sua fé renovada, consciente do porquê você está passando por essa crise, do porquê você está passando por essa prova, do porquê você está passando por essa angústia, do porquê você está passando por essa aflição. Pode escrever, o Mamole acabou de escrever. Pode declarar, pode profetizar, pode pôr a mão na cabeça e dizer: eu faço a diferença. Eu faço a diferença. O crente faz a diferença, amados. O crente faz a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença. Olha o que a Bíblia vai dizer no capítulo 58, versículo 12 de Isaías. Os teus filhos, toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Recebe aí. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. Mas não é só isso não. Vem comigo. E serás chamado, presta atenção. Olha como é que você será chamado. Presta atenção.
serás chamado reparador de brechas. Olha como é que você vai ser chamado. Restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Entende por que você faz a diferença? Porque através da sua vida o país vai se tornar habitável. Entendeu? Por causa da sua vida. O país vai se tornar habitável. Não é por causa do governo. Não é por causa da administração. Não é por causa do executivo, nem do legislativo, nem do judiciário. Não é por causa do político. É por causa da igreja que o país vai se tornar habitável. É por isso que a palavra de Deus diz que bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Queridos, é por causa da igreja que o país se torna habitável. Ou seja, sem a igreja ele é inabitável, que é o que vai acontecer na tribulação. Não tem mais igreja. Mas isso não é assunto para agora, não. Escatologia não é o assunto do dia. Vamos voltar para a nossa palavra. O crente faz a diferença. Querido, é por isso que você está sendo confrontado. É por isso que você está sendo oprimido. O diabo quer te neutralizar. Você entendeu isso? O diabo quer te neutralizar. Você vai deixar? Você vai deixar o diabo te neutralizar? Você vai deixar o inimigo te parar? Você vai deixar Satanás te bloquear? Claro que não. Porque o Espírito do Senhor está sobre você. Porque o Senhor te ungiu. Você não vai deixar o diabo te neutralizar. Ah, mas eu estou mal. Então nós vamos orar. Como a igreja orava. A igreja orava por Pedro. Porque Herodes não ia neutralizar Pedro, não. Então a igreja também vai clamar nos dias de hoje. Vai clamar para você não ser neutralizado. Para você não ser neutralizada. Você vai entender isso e dar glória a Deus. Senhor, eu estou entendendo por que eu estou passando por essa prova. Porque o diabo está tentando me neutralizar. O diabo está tentando me impedir. O diabo está tentando me parar. E o que você vai fazer? Parar não. Não pode não. Continua. Não recua. Continua. O diabo não pode te parar. O diabo não pode me parar. O diabo não vai me neutralizar. O diabo não vai te neutralizar. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra. O diabo não vai te parar. O diabo não vai te neutralizar. O diabo não vai bloquear o agir de Deus através da igreja. Ou seja, de você. Queridos, está na hora de avançar. Está na hora de conquistar. Está na hora de vencer. Está na hora de entrar na terra prometida. Está na hora. E vamos lá?
chegou. A ordem é marchar, não recuar, não desanimar. Compreendeu? Por que você está passando por estas situações? Porque o diabo está trabalhando para te neutralizar. Ele sabe. Ele sabe machucar a gente. E ele machuca para neutralizar. E cada vez que ele consegue neutralizar um crente, tem festa no inferno. Você vai deixar? Eu vou não. Eu não sei quanto a você. Também não está fácil pro meu lado não, garanto para você. Porém, não vou deixar ele me neutralizar. Já chega o tempo em que ele conseguiu isso. Não mais. Não mais. A palavra de Deus diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Nem o pecado. Como Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso está lá a partir do versículo 28 de Romanos 8. Aí você vai 28, depois 31, 32. Citei alguns trechos desses versículos. Queridos, recuar não. Jamais. Jamais. Olhar para trás? Também não. Não. Quem lança a mão do arado, que é o nosso caso, não pode olhar para trás. Senão o caminho sai torto. Quem está arando a terra tem que olhar para frente. Olha para frente. Ô crente, olha para frente. Olha para frente. Sabe por quê? Eu vou repetir. Porque o crente faz a diferença. Se tiver um justo, já faz diferença. Pode estar uma multidão de gente. Se tiver um justo, faz a diferença. Pode estar uma cidade inteirinha. Se tiver um crente de verdade, não um crente pela metade, um crente de verdade, faz a diferença na cidade. Se tiver uma igreja orando, faz a diferença no país. Faz a diferença no povo. Recua não. Desanima não. Desiste não. Olha para trás não. Tem uma canção bem antiga que eu gosto bastante, que diz assim: eu não olho as circunstâncias. Não. Eu olho o seu amor. Eu não me guio por vista. Alegre estou. Não olho as circunstâncias. Não. Olho o seu amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Alegre-se. Está apertado, como dizem, está estreito, está esquisito, está difícil. Estou na prova, estou na crise, estou na luta, estou na angústia, estou na aflição, estou no sufoco. Mas eu não desanimo, mas eu não retrocedo, mas não abro mão do que Deus tem para a minha vida. Sabe por quê? Desista não. Não abra mão do que Deus tem para a sua vida. Não desanima. Sabe por quê? Porque o Senhor te chamou para fazer a diferença. E eu quero orar com você. Se você entendeu a palavra,
Se você entendeu o que o Senhor nos ensinou nesta tarde, e eu creio que entendeu, eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero ministrar sobre o seu coração uma palavra de renovo. Porque uma vez que você entende o porquê da prova, uma vez que você entende o porquê da aflição, da angústia, da crise, e você percebe o que Deus tem com você, e é por causa do que Deus tem com você que o diabo se levanta. Quando você entende isso, a sua fé se restaura, se renova. A sua fé se fortalece. A sua fé se amplia. E você continua firme. E você não desanima. Não se deixe neutralizar pelo diabo. Ele tem trabalhado fortemente para te neutralizar. Ele tem trabalhado, eu diria até impiedosamente, para te neutralizar. Não se deixe neutralizar, não. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo especial para você. Tem resposta do céu a caminho. Tem resposta do céu preparada para você. Tem livramento. Tem graça. Tem virtude. Recua não. Desanima não. Aliás, eu diria mais. O tanto que você tem sido provado é sinal do tanto que Deus tem na sua vida. Ou seja, nada mais é do que uma confirmação. Olha só que palavra. Nada mais é do que uma confirmação. Toma posse aí. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, ele diz, muito mais eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Porque quando eu estou fraco é que eu sou forte. Se você hoje se sente enfraquecido, entenda que é o diabo tentando te neutralizar. Que você é uma ameaça. Já parou para pensar nisso? Você é uma ameaça para o inferno, para os demônios. Você é uma ameaça para o império das trevas. Por isso, tanto empenho de Satanás em te parar. Por isso, tanto empenho do inferno em te neutralizar. Que você representa uma ameaça. Mas nós vamos orar. Para que o Senhor fortaleça a sua fé. Para que o Senhor te anime. Para que o Senhor te conforte. E te dê graça para continuar. E te dê sabedoria para entender. Discernimento para enxergar. E visão espiritual para alcançar, através da fé, aquilo que o Senhor tem para você. Eu quero orar com você. E nós vamos apresentar também os cadernos de oração daqueles que têm os seus cadernos aí. Eu sei que a Molly está aí com o caderno dela, a Érica, o Rai.
Quem tem a Danusa tem caderno de oração também. Quem tem o seu caderno de oração aí, pegue-o. Nós vamos apresentar os pedidos de oração nesta tarde e orar uns pelos outros. Porque isto é o que a Bíblia nos ensina. Orai uns pelos outros. Orai sem cessar. Nós vamos orar. Nós vamos clamar. Nós vamos declarar. Nós vamos liberar uma palavra de renovo. Porque uma vez que nós entendemos o motivo das nossas provas, fica mais fácil de confiar. De confiar na fidelidade de Deus. Entendendo que Ele está no controle da situação. E que Ele é Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por todas estas vidas que estão conosco nesta tarde. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu creio que o Senhor falou com várias pessoas nesta tarde através da palavra. Eu creio que o Senhor trouxe confirmação. Eu creio que o Senhor trouxe renovo. Eu creio que o Senhor trouxe respostas. E por isso eu te agradeço. Te agradeço por todas estas pessoas que estão conosco ao vivo e pelas demais que acompanharão a ministração em outros momentos. Visita, Senhor Jesus, cada lar, cada família aqui representada. Nós apresentamos também, Senhor Jesus, os nossos cadernos de oração. Os meus e os demais cadernos dos irmãos que estão conosco. Visita cada pedido de oração, cada nome, cada família, cada situação, cada enfermidade, física, mental, emocional, espiritual. Visita, Senhor Jesus, cada necessidade financeira, cada necessidade afetiva, os relacionamentos, os casamentos, os vínculos familiares estremecidos. Visita as famílias em luto. Visita, Pai, as famílias que estão destruídas por causa de separação, por causa de problemas relacionais. Visita as famílias que estão em luto, que perderam pessoas amadas em meio a esta pandemia. Visita, Senhor, aqueles que estão com seus ministérios enfraquecidos, estremecidos, abatidos. Visita os pastores, as lideranças, as denominações, cada ministério. Visita, Senhor Jesus, aqueles que estão passando necessidade, aqueles que precisam de resposta de emprego, de provisão financeira, de sustento, de alimento. Abre portas. Visita, Senhor Jesus, aqueles que estão passando por privações. Visita, Senhor, os enfermos, os hospitalizados, os entubados, os que estão em leitos de UTI, os enfermos de toda a natureza, não só os de Covid-19. Visita também, Pai, aqueles que estão com processos parados na justiça, documentos em análise, aguardando resposta. Tu és o Deus da resposta, do provimento e do livramento. Tu és o Deus que tem a última palavra. Quem tem a última palavra é o Senhor e sempre foi e sempre será. Não é o médico, não é o juiz, não é o doutor, não é o governo, não é o patrão, não é o credor. A última palavra vem do Senhor. A última assinatura é a assinatura do Senhor.
na carteira de trabalho, na alta médica, no laudo, no exame, no diagnóstico. A última assinatura, a última palavra são tuas. E nós rogamos ao Deus que tem resposta, nós rogamos ao Deus que tem livramento, nós rogamos ao Deus que tem o que nos dar e tem bênção para nos oferecer. Fazemos nossas as palavras de Pedro, que disse a Jesus: para onde é que nós vamos? Só tu tens palavras de vida. Senhor, eu não vou a lugar algum. Assim como ele também disse, Pedro, numa outra ocasião: Senhor, nós pescamos a noite toda, mas não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Senhor, que nesta tarde a tua palavra nos mova a lançarmos as nossas redes, em nome de Jesus. Pai, fortalece a fé dos meus irmãos e das minhas irmãs nesta tarde. Fortalece, Senhor. Eu sei que não tem sido fácil, Pai. Eu sei que não tem sido fácil para nenhum de nós. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas elas o livra. Pai, vai visitando cada lar, cada situação. Há pessoas enfermas, há pessoas precisando de livramento, há pessoas precisando de resposta. Oh, Pai, vai visitando os hospitais, os presídios, os orfanatos, os asilos. Há tantas pessoas passando por momentos deploráveis e esquecidos, e anônimos, e abandonados, e fragilizados e até flagelados. Pai, há essa situação em Manaus. Eu soube hoje de um ciclone que passou por Moçambique e devastou, deixando mortos, feridos, desabrigados. Pai, entra com providência. Visita os meus irmãos aqui que estão precisando de resposta. Tu és Deus de resposta. Tu és Deus de cura. Há pessoas com dores, há pessoas com problemas, há pessoas precisando de uma resposta urgente. Vai visitando nesta tarde em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai visitando, Pai. Vai visitando, Pai. Em nome de Jesus. Pai, Tu és Deus de livramento e de resposta. Pai, eu sei que há muitos aqui já desanimados, já a ponto de desistir. Mas aí o Senhor vem e nos traz essa palavra, que o crente faz a diferença. Pai, revela aos meus irmãos, revela às minhas irmãs, que eles fazem a diferença. Pai, que o Teu Espírito possa falar, que não seja eu a falar, mas que o Teu Espírito fale por nós. Porque o Senhor chamou a cada um de nós, o Espírito do Senhor está sobre nós, e o Espírito do Senhor nos ungiu para pregar, para proclamar, para curar, para abençoar, para fazer a diferença. Pai, os meus irmãos e as minhas irmãs que estão conosco hoje foram chamados para fazer a diferença, para tornar o país habitável, para reparar as brechas, para restaurar os caminhos. Visita, Senhor. Visita, Senhor. Visita, Pai. Nós continuamos o nosso propósito de oração incessante. Agrega, Senhor Jesus, pessoas a este propósito, porque eu tenho certeza que janeiro será mês de resposta. Por isso o inimigo tem se levantado, por isso as pessoas têm sofrido, por isso tantos têm desanimado na jornada, Pai. Mas nós entramos com uma palavra de renovo, nós entramos com uma palavra de refrigério, nós entramos com uma palavra de restauração e de virtude. Pai, visita aí cada uma dessas 65 pessoas que estão ao vivo e outras que participarão e acompanharão esta palavra em outros momentos. Entra com livramento e resposta. Tu és Deus que responde, diferentemente dos deuses das nações, que tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, boca, mas não falam. O nosso Deus é vivo. Ele tem olhos e vê, ouvidos e ouve,
boca e fale. Deus está falando através desta palavra. Falando para cada um de nós, para mim e para todos nós. Que o crente faz a diferença. E que o Senhor nos chamou para que nós olhemos para o espelho e digamos: eu sei porque estou passando pela prova. É porque eu faço a diferença. Senhor, eu sei que os meus irmãos foram chamados para fazer a diferença. E eu não tenho dúvidas que isso incomoda. Que isso gera reação no inferno. Visita cada um, Pai. Visita cada um dos integrantes da equipe e vem orar comigo. Suas famílias, seus ministérios. Tantos têm sido os levantes do inferno, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Pai, eu abençoo a cada um dos meus irmãos. E te peço que esta palavra possa alcançar aqueles que precisam ouvi-la. Que o teu Espírito Santo leve mais pessoas a ingressarem neste propósito. Porque eu tenho certeza absoluta, que este mês de janeiro é mês de resposta. É mês de livramento e de graça. Mês de conquista. Mês de rebuliço e de refrigério. De renovo e de livramento. De cura e de milagre. Para a glória de Deus. No nome de Jesus. Nós oramos, Pai. Te agradecemos. Porque eu sei que o Senhor nos chamou para fazer a diferença. Cada um dos meus irmãos aqui nesta tarde foi chamado para fazer a diferença. E não é à toa que nós estamos lutando contra o diabo. Porque incomodamos. E se incomodamos, nós nos alegramos. Porque estamos no propósito, caminhando de acordo com a vontade de Deus. Muito obrigado, Pai. Nós abençoamos a cada um, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, amados. Fiquem todos com Deus. Que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. E eu quero só formalizar aqui, sabemos que amanhã estaremos juntos novamente ao meio-dia, dando continuidade a este propósito de oração. Continuaremos juntos neste propósito até 31 de janeiro ao meio-dia. Mas eu também quero te convidar. Hoje à noite, nós teremos às 20 horas e 30 minutos uma live de estudo no Instagram da Jane Viana Oficial. Ela vai ministrar um estudo muito poderoso e especial. E às 22 horas vai ter um testemunho poderoso na live do nosso irmão Fábio Amorim. Fábio Amorim Oficial. Não perca estas lives. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Através do estudo da palavra e através do testemunho do Kaique. O Kaique ficou 10 anos internado na UTI. E Deus fez uma obra maravilhosa na vida daquele rapaz. Eu, se fosse você, não perdi esse testemunho, não. Não deixe de assistir. Não deixe de participar. Deus abençoe você. Fique com Deus. Na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço. E a gente se encontra ao meio-dia de amanhã. Amanhã eu vou anunciar algumas outras lives que eu fui convidado para ministrar na terça-feira. Mas por hora, nosso próximo encontro é ao meio-dia de amanhã. Mas já vá se preparando aí. Tem live hoje à noite. Jane Viana Oficial, Fábio Amorim Oficial. E eu estarei como convidado em 2 lives amanhã à noite. Mas aí eu aviso vocês na hora do almoço. Por enquanto, marcamos o nosso encontro para amanhã ao meio-dia. Deus te abençoe.
Fique com Deus. Um abraço. Que a presença do Senhor te acompanhe. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós em todo o tempo. No nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço, queridos. Até mais. Tchau, tchau.